Vamos entrar na lição: mais produtivo do que o sacrifício. Provérbios 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Por ser nosso Pai e desejar sempre o bem para quem nele crê, o Senhor nos ensina sobre o que é melhor. Nenhum dos seus ensinamentos deve ser desperdiçado, nem mesmo o menor deles. Porém, se não vigiarmos sobre o que a Bíblia diz, facilmente seremos levados a errar. Por outro lado, não há como cometer um erro se estivermos obedecendo à divina direção. Os que seguem a palavra de Deus sempre acertam a verdade. Deus não coloca nada por acaso. Aquela instrução que está ali, às vezes nós passamos por cima, não percebemos e devemos de voltar. Ontem, por esse final de semana, eu preguei muito sobre o cego Bartimeu. Texto bíblico tão conhecido, né? Mas aí eu peguei um detalhe ali. Jesus não foi lá na beira do caminho, que seria uma coisa humana, o cego pedindo ajuda, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Jesus poderia ir lá na beira do caminho e curá-lo, mas não, Jesus mandou chamá-lo para o caminho. É porque Jesus tinha algo maior para ele. Jesus tinha a salvação para ele, não tinha apenas a cura, mas ele não podia dar aquela bênção na beira do caminho. Então essa é a instrução para nós também. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que está na igreja, clamando pela cura, clamando pelo milagre, e nós esquecemos de anunciar o caminho para ela, trazê-la para o caminho. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que trazê-la para o caminho. É no caminho que ela vai ter muito mais, quer dizer, levar aquela pessoa a Cristo, levar aquela pessoa à salvação, levar aquela pessoa verdadeiramente a conhecer a Cristo, porque ela vai ter muito mais. Ela foi atraída pela graça, atraída pelo amor, atraída pelo poder de Deus. Eu sempre falo de mim mesmo. Quando eu fui atraído na igreja, não foi pela salvação. Eu vim para ser curado de uma depressão, eu tinha pânico, entendeu? Eu tinha ansiedade, e eu vim para a igreja para ser curado disso. Só que quando eu entrei na igreja, me ensinaram o caminho, que eu tinha muito mais, Jesus tinha muito mais para mim. Jesus tinha salvação, tinha vida eterna, tinha até um ministério no meu caso. Então, a pessoa tem que aprender isso. Quer dizer, todo o texto da Bíblia nos fornece inúmeras lições. Até aquele que eu contei que uma vez, eu estava numa vigília, era uma pastora que estava pregando, e ela errou o texto bíblico, né? E ela começou a falar assim: fulano gerou fulano, que gerou fulano, fulano. Eu disse: opa, vai ter uma pregação aí. Depois ela falou: não, está errado, não é isso aqui não. Mas eu fiquei atento porque que até o significado do nome, às vezes tem muita coisa para nós. Até o significado do nome, como no caso do Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, né? Pai de muitas nações. Deus fez ele pai de uma grande nação, se tornar pai de muitas nações, depois dele ter errado, mostrando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, todo o texto bíblico nos fornece lições, nós temos que ficar atentos. Bem, existem pessoas que vivem fazendo jejuns, orações e outras penitências, por não saberem que há um caminho melhor e mais produtivo. Para elas, se não fizerem um grande calo nos joelhos, se não ficarem roucas de tanto clamar e não passarem muitas horas gemendo em oração, não serão ouvidas ou atendidas. No entanto, não é isso que a palavra ensina. Ele nos diz que temos de aprender a verdade, não fazendo autodefesa que eu faço a consagração da quarta-feira. Não, não é por isso não. Não que o jejum é necessário, mas não é o melhor, entenda. E muita gente acha que a pessoa, se fizer o jejum, vai alcançar. Primeiro, que o jejum não faz a pessoa ter bênção nenhuma. Não, eu vou jejuar para Deus me dar uma bênção. Deus não vai dar bênção por causa do jejum. O jejum nós aprendemos que é o quê? É para vencer a si mesmo, vencer a carne, vencer o homem natural. O jejum não é para convencer Deus, não, porque ele está jejuando, eu vou dar a bênção para ele. Não adianta. Quando a Bíblia diz a casta de demônios que só sai com oração em jejum, é porque nós temos que pegar todo o contexto ali. Eram 12 discípulos, 9 estavam ao pé do monte, 3 estavam com ele na oração. Quando eles trouxeram um menino endemoniado, aqueles 9 não conseguiram expulsar o demônio. Então aí mostra que eles estavam separados fisicamente. E às vezes nós somos do Senhor, mas parece que estamos separados dele, que não estamos tão ligados com ele, porque a carne prevalece. Então o jejum é para vencer a carne, nunca para forçar Deus a dar um milagre. Isso não existe. É necessário em algumas situações? É, mas não podemos fazer isso uma prática sempre. Outra coisa é até o período longo de oração. Como é bom às vezes precisamos de passar até uma noite com Deus. Eu mesmo digo que às vezes eu falo comigo mesmo, eu preciso demais de orar, de buscar mais a Deus. Já teve época da minha vida que eu comecei, principalmente no início, já teve uma situação que uma vez eu estava
fui até num lugar aberto, eu estava orando, era noite, quando eu abri os olhos estava amanhecendo o dia, quer dizer, buscando a Deus, falando com Deus. Nós precisamos desses momentos, entenda, de oração, mas não é isso que vai forçar a Deus a dar uma bênção. O que você tem que fazer é atender. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Repare esse versículo: fazer justiça e julgar com retidão. Quer dizer, praticar a palavra de Deus, praticar a obra que Jesus fez no Calvário e julgar de maneira certa, orar de maneira certa, é mais produtivo do que qualquer outra coisa. Bem, uma das mais importantes orientações do nosso Pai é que façamos justiça sempre. Devemos em todos os momentos impedir que alguma obra do diabo prospere em nossa vida, ou na vida de quem pede a nossa intervenção. Isso é tão fácil de se conseguir que basta ter a palavra como norma. Deve sempre prosperar aquilo que o Altíssimo declara. Ao contrário, não deve prosperar o que é do diabo. É os maus pensamentos que aparecem, que ninguém está vendo, e você pratica a justiça. Não, eu sou nova criatura, eu fui morto para o pecado, está amaldiçoado em nome de Jesus. É assim, pratica a justiça, pratica o que a palavra de Deus diz. Viva a palavra de Deus, viva a obra que Jesus Cristo fez no Calvário. É a doença que aparece, os sintomas são reais, a enfermidade está ali, você está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então você está na mesma hora julgando retamente e praticando a justiça. O que o Pai diz, outra grande instrução divina diz respeito a julgarmos tudo com retidão. Por nada torça a verdade. Se o fizer, você se qualificará como alguém que não terá a presença de Deus em seu viver. Julgar com retidão é nem sequer admitir que o diabo tem razão em oprimir uma vida. Ora, se alguém diz que crê em Jesus e pede sua ajuda em oração, deve ser firme em fazer a obra como o mestre ensinou. Meu irmão, isso aqui eu falei ontem. Nunca fique do lado do inimigo, de maneira alguma. Ah, não, mas também o diabo tem razão de oprimir aquela vida, né? Ele está pecando. Talvez você já falou isso. Não, o diabo nunca tem razão. Mesmo que a pessoa esteja no erro, entenda, nós temos que entender que o diabo foi destronado, foi vencido, e até mesmo o erro que ela está fazendo, é ele, o diabo, que está por trás. Vamos que você está orando por uma pessoa que está no adultério. Aí você vai orar e fica sabendo que ela está no adultério. Ah, mas também, né, não posso nem orar porque ela está no adultério, o diabo tem razão de oprimi-la. Não. O diabo está causando a doença, a opressão, entenda, e também o adultério. Aí você faz a oração, julga de maneira certa. Ó, meu amigo, foi para a liberdade, que Cristo te libertou. Isso é uma ação do diabo. Eu vou orar por você e repreende o espírito do adultério, o espírito da cegueira espiritual. Sempre por trás daquela ação, o diabo está presente. Bem, agora sim, o que o Pai diz é verdade. Quem se firma em suas promessas e se deixa ensinar pelo Mestre, ver que se submeter a ele e cumprir seus mandamentos são atos mais produtivos, os quais fazem um grande bem. A Escritura declara que não há falta para quem se lança a fazer a vontade do Altíssimo. Mas, mesmo executando o propósito divino, se a sua atuação não estiver boa, é aconselhável examinar-se e verificar se não está em pecado ou se conhece a palavra. Em toda a história da humanidade, não encontramos registro de que aqueles que creram no Senhor e obedeceram aos seus mandamentos, alguma vez ficaram sem assistência do poder divino. Os verdadeiros servos do Altíssimo tornaram-se abençoados e bem-sucedidos. Já as pessoas que se derem à carne e não guardam os seus mandamentos, não terão suas orações atendidas. Quem segue Jesus é guiado sempre em triunfo. Meu irmão, vale andar com Cristo. A Bíblia diz que estar com Ele é incomparavelmente melhor. Quando nós olhamos Filipenses 1:23, nós só pensamos na eternidade, porque no contexto, o Paulo fala realmente da sua partida, de ir para o céu e estar com Cristo. Mas nós podemos ter essa interpretação para os dias, quer dizer, atuais, os dias na terra. Caminhar com Ele aqui, caminhar com a palavra de Deus, caminhar em comunhão com a palavra é melhor. E é isso que temos que falar para as pessoas. Lembra do início, que a pessoa que está doente, que vem pedir a cura, que vem pedir uma benção, ora por ela, repreende o mal, sim, pode repreender, mas fala para ela, olha, se você andar com Cristo, entrar no caminho, você vai aprender a se defender quando o mal lhe atacar. Você vai ter autoridade, porque eu não estarei contigo para orar por você sempre.
Eu não estarei contigo para fazer a oração sempre. Agora, se você aprender a caminhar com a palavra, a caminhar com o evangelho, ou vai ser outra coisa. Nós temos que fazer isso. Então as pessoas serão levadas ao conhecimento da verdade, a praticarem a justiça, a julgarem de maneira reta e não darem mais lugar ao diabo. Isso aqui aconteceu comigo. Desde do início eu aprendi a orar, eu aprendi a expulsar demônios. Eu tinha, não digo para você, 2 dias, 3 dias, mas tinha pouco tempo na igreja, eu já estava expulsando demônios. Eu conto que eu estava no seminário e o rapaz manifestou um demônio e eu não estava com a presença do meu pastor, porque eu já tinha expulsado demônios, entenda, mas com o meu pastor presente. O pessoal ainda lembra quando ele falava, isso aqui quem vai expulsar é o reverendo Jaime. Ele falava assim, nós tratamos todos os auxiliares de reverendo, né? Que é o tratamento eclesiástico. O reverendo Jaime que vai orar aqui, ele é um rapaz de fé e ele vai fazer a oração. E eu chegava lá cheio de entusiasmo orando, mas ele estava perto, se o negócio ficasse ruim, ele tomava conta, né? Ele ia lá para orar. Mas nesse dia não, eu estava sozinho, eu não tinha anos de igreja, tinha alguns meses de igreja. E eu fui e orei e provei que Deus estava comigo. Então, eles me ensinaram a praticar a verdade, quer dizer, a praticar a justiça e a julgar com retidão. É o que a pessoa vai fazer. Vai aprender a tomar posse da bênção e a viver a vida no mais alto nível. Em toda a história da humanidade, não encontramos registro que aqueles que creram no Senhor, obedeceram o seu mandamento alguma vez, ficaram sem assistência. Lemos isso aqui. Agora, o final. Todos os nossos atos têm sido registrados no livro de Deus. Até mesmo os nossos pensamentos. Cuidado, hein? E as intenções do nosso coração ali estão. E a Bíblia diz que isso vai aparecer. Então, você que tem sido levado pelas fantasias, fale com Deus sério. Deus, eu sei que eu tenho errado. Ninguém vai me julgar por esses pensamentos. Eu não vou ser condenado por ninguém, Deus. Mas eu sei que eu vou perder a comunhão contigo. E Deus, eu posso perder a eternidade. Eu não quero. Tenha misericórdia de mim. Me faça ter nojo disso. Seja sincero. Isso é uma oração entre você e Deus. Você tem odiado alguém, não tem conseguido perdoar uma pessoa. Não esqueça que é uma lei divina. É perdoando que se é perdoado. Deus, me ajude. Meu Deus, não me deixe ter ódio dessa pessoa, desse caso. Meu Deus, me ajude. Mas fale sério, porque tudo está registrado diante de Deus. E vai chegar um momento que você será julgado. Não falo só do julgamento divino. Chegará um momento que você vai clamar, você vai usar o poder de Deus, mas você não está fazendo a justiça, não está julgando com retidão. É coisa séria. Você tem que ver como é que está a sua vida com Deus, para você não ser condenado no dia do juízo. Mas o Senhor tem por inocente as pessoas que desconhecerem a palavra, não fizeram o que é reto. Porém, os que prevaricaram e não cumpriram as ordens divinas, não encontrarão desculpas por seus insanos atos. O que é isso? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas no momento você está tendo conhecimento, por que não viver? Praticar a justiça em todo o tempo. Então vamos recapitular. O primeiro pensamento, você não espera não. Está amaldiçoado porque eu sou de Jesus, está amaldiçoado esse pensamento. Ainda que você gostou dele, você sabe que é errado, fale. A boca fala do que o coração está cheio. Doença apareceu, você não pensa ela deixar ela crescer, não. Você está amaldiçoada, julgue retamente. Eu fui curado pelas feridas de Jesus, pratique a justiça. Eu repito, o desejo pecaminoso você amaldiçoa. Em alguém da sua família, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E quando alguém te pedir oração, nunca dê razão ao diabo. Mesmo que aquela pessoa, entenda, esteja fazendo coisa errada, se ela veio a você, porque o Senhor a trouxe. Porque o Senhor permitiu ela chegar até você. Então pregue o caminho para ela, anuncie o caminho para ela, mas não deixe de dar assistência. Mesmo que ela não conheça ainda o Senhor, mesmo que ela esteja na vida errada, se ela te procurou, Jesus pode ter certeza. Teve situação que Jesus nem falou da cura, diz, perdoados estão os teus pecados. Você diz, olha, tem perdão para os seus pecados, há perdão para os seus pecados. Não importa o que você fez até hoje, Jesus lhe dá o perdão, Jesus lhe dá uma nova vida, Jesus lhe dá muito mais do que você está pedindo. Você está pedindo a cura, a solução para esse problema financeiro, e ele tem mais para você. Segura essa mensagem. Vamos orar agora? Fiquem de pé, por gentileza.